Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 5 de outubro. O Ibovespa apresentou boa alta de 1,54%, ganhando força para cima daquele nível que a gente já comentou aqui nas últimas análises, na faixa 59.400. Melhor ainda, conseguiu fechar acima de 60 mil pontos e oscilar acima desse topo anterior por volta dos 60.300. Então o Ibov mantém um viés aí de alta e o patamar de resistência mais relevante para o Ibov nesse momento fica localizado aqui no topo do gráfico mensal, por volta de 61.300 a 62.300. Acima disso ainda tem um pouco mais acima, 63 e por volta de 63.500 seria um outro nível um pouco mais relevante de resistência para o Ibovespa. Para reverter essa sinalização positiva gerada no pregão de hoje, ao meu ver, somente um candle mais forte para baixo, fechando abaixo dessa região que eu já comentei, fechando abaixo aí dos 59.400 e principalmente abaixo da mínima de hoje, 59.340, que seria um sinal de falso rompimento de resistências anteriores e a expectativa de gerar um movimento para baixo. Enquanto isso não acontecer, segue apontando para cima. No mini índice gráfico aqui de 10 minutos, cheguei a recomendar duas operações. Primeiramente, o mini rasga aqui para cima no início do pregão, aguardo aqui alguma correção desse movimento de subida. Deixa eu só colocar aqui no gráfico de 60 minutos. Esse movimento de correção acontece, sendo que aqui eu terminei não recomendando a compra. Por quê? Primeiro ponto, o tamanho do stop é superior a 220 pontos. Esse seria o primeiro ponto. Somado a isso, ainda tinha a questão que eu estava aguardando primeiramente por um stop mais curto, que era a formação desse candle, ou seja, buscando se esse candle fosse um pouco menor, a recomendação de compras na superação da máxima dele, ou seja, o stop seria um pouco mais curto, seria mais interessante para a compra. E ainda tinha a questão esse horário aqui que faz a superação da máxima é às 11h30, toda quarta-feira nesse horário tem um evento aí que é do estoque de petróleo, e esse evento costuma trazer volatilidade e muitas vezes reversão de um movimento que está vigente aqui no mercado. Então eu optei por não fazer essa entrada, juntando todas as informações, e principalmente porque já tinha aqui um movimento até um pouco grande já para cima em termos de pontos, já tinha andado em torno de 700 a 800 pontos, e para ganhar força aqui para cima deveria ganhar pelo menos para aceitar esse stop de 225 pontos, teria que andar em mais uns 450, 500 pontos para cima, e no momento que eu estava para fazer essa entrada, juntando todas as informações, eu optei por ficar de fora dessa entrada. Depois disso, o mercado deu ainda uma esticada para cima, com um movimento um pouco mais travado, perde mínima, aqui mesmo já perdeu a mínima depois de uma possível entrada, até a condução um pouco mais complicada dessa operação. Se tivesse saído aqui também seria com poucos pontos dessa operação. Terminou andando aqui para cima mais travado, veio fazendo um movimento mais travado sem uma correção mais definida, e quando chegou aqui nesse nível, que era esse candle aqui, chegando basicamente no 8º candle consecutivo de alta, de fechamento em alta no gráfico, eu optei por fazer uma venda na perda da mínima desse candle. Essa venda foi executada, a recomendação foi executada, veio aqui para baixo, só que os primeiros dois candles não ganham força. A minha expectativa é que ele ganhasse força logo nos dois primeiros candles, para poder nesse movimento perder essa mínima aqui, ou seja, anular a tendência de alta. É uma operação contra a tendência, anular a tendência de alta no gráfico de 10 minutos. Mas isso terminou não acontecendo, então essa operação, quando fecha esse candle e na sequência começa a ganhar força para cima, eu optei por encerrar basicamente no 0 a 0, 0,02% na operação, capital total mais 0,01%. Depois disso, recomendei uma compra, o mercado travou ali no patamar de resistência, veio aqui para baixo e terminou se sustentando em cima de um patamar de suporte, localizado aqui por essa região de fundo, e essa região aqui que tinha o preço tinha dado uma parada. Então bateu aqui, foram 3 candles batendo nesse nível, e eu recomendei compra se superasse a máxima desse candle. Essa compra foi executada, esse candle já não consegue fechar acima, o próximo perde essa mínima. Quando perde essa mínima e também perde aqui essa região, que era a região localizada em 455, eu terminei optando por encerrar essa posição, mesmo muito próximo do stop, que estava em 425, já tinha reposicionado em 425. Então foi uma operação que trouxe uma perda de 0,15%, capital total menos 0,14%. PETR4, gráfico diário da Petro. Petro terminou apresentando alta no dia, alta de 3,99%, praticamente 4%, conseguindo romper aqui em definitivo e em fechamento os topos anteriores, assim como eu comentei para o Ibovespa, para gerar alguma sinalização contrária, ou seja, negativa, teria que gerar um candle muito forte aqui para baixo na Petro,
para trazer uma sinalização um pouco mais negativa, ou seja, voltar principalmente para baixo dos R$ 14,12, fechar abaixo desse patamar de 14,12 a 14,02, que é o principal patamar de suporte nesse momento para Petro, somado aqui a essa região de 14,09. Então podemos dizer justamente 14,12 a 14,02, juntando esse topo anterior com o gap que a Petro abriu no pregão de hoje. Enquanto não fizer essa sinalização para baixo, fica um pouco mais para a continuidade desse movimento de subida, onde o principal nível de resistência está aqui, já está praticamente em cima desse patamar, 14,65, depois disso R$ 14,95, em cima do número redondo aí dos R$ 15. Vale 5 terminou o dia aqui estável, o candle de indefinição estável, que eu digo é o candle de indefinição, mas o dia foi de alta de 1,09%. Ativo para buscar alguma alternativa de entrada seria ainda a favor da sua tendência de alta, que nesse momento faz algo semelhante a um triângulo simétrico aqui no gráfico de 60 minutos, e por esse motivo, uma das possibilidades de entrada seria compra na superação da máxima do pregão de hoje, localizada em 15,79, ou mesmo na superação dos 15,87. Então essa seria uma alternativa de se buscar alguma compra em cima da Vale 5 a partir do próximo pregão, trabalhando com stop um pouco para baixo dos 15,61, que é justamente a mínima do pregão de hoje. Não seria mais interessante, depois de romper aqui os 15,79, voltar para baixo dos 15,61 na Vale 5. Na sequência, VIVT4, recomendei compra no ativo na superação da máxima do pregão anterior, dentro do que foi comentado na última videoanálise. Ela abriu bem, fez uma primeira hora de pregão muito boa, mas depois disso não conseguiu evoluir, gerou aqui uma correção de um movimento de subida. Então seria importante para o próximo pregão que o ativo ganhasse força aqui para cima, gerando não só um fundo ascendente, como também um pivô de alta, rompendo a máxima do pregão de hoje, localizado em 47,55. Então os dados aqui de entrada desse ativo: 47,17, stop em 46,23 e objetivo em 49,05, risco de 1,99%. Depois disso, recomendei compra em Braskem, BRKM5. Eu já tinha comentado na última videoanálise que seria interessante se ela tivesse mais 1 a 2 candles aqui para baixo para gerar uma compra aqui de um fundo ascendente, mas não descartava a possibilidade de compra se superasse a máxima do pregão anterior, localizada em 24,49. Essa compra foi devidamente executada. Ela foi executada, o ativo também perdeu um pouco de força nessa região depois que executou a entrada. Da mesma forma que comentei em Petro, interessante gerar fundo ascendente e principalmente pivô de alta na superação da máxima de hoje, localizada em 24,54, trazendo assim uma perspectiva melhor para a operação. Os dados dela: 24,50 entrada, 23,20 stop, abaixo dessa mínima aqui, e da Vivo também fica abaixo da mínima do fundo, e objetivo em 27,10 com risco de 5,31%. Quando o stop é maior, a entrada da parcela do capital total ela é reduzida em 9, nesse caso aqui 9%, aqui o stop foi de em torno de 2%, entrando com 25% do capital total. Então, sempre para ter uma gestão de risco, se o stop é maior, a gente entra com menos capital na posição. E por último, a BEV3. A BEV3 terminou o dia aqui em alta, 0,26%, praticamente estável, mas com candle aqui gerando não muita força para cima. Possibilidade de arriscar uma compra no ativo também aqui, só que aqui no gráfico diário a ação vai fazendo algo semelhante ao que é um triângulo simétrico. Então, um nível um pouco mais com a menor relação risco-ganho, mas com risco menor, seria buscar compra se rompesse aqui tudo isso para cima, principalmente uma linha de tendência de baixo aqui para cima. E a outro nível seria o rompimento da máxima do pregão de hoje, que me chama mais atenção em termos de relação risco-ganho. Ou seja, se romper para cima, traz uma melhor relação risco-ganho na operação, trabalhando com stop ou abaixo da mínima do candle de hoje ou um pouco abaixo aqui dos R$ 19,49. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.